Olá pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui por estar nos ouvindo. Hoje a gente tem uma presença aqui muito especial, que é o Luiz Ferreira. Ele que é o CISO da Leroy Merlin Portugal. Ele também, né, tem um hobby que gosta muito de correr, já correu maratona e além disso, ele tem um hobby que é trabalhar na agricultura, né? Tem inclusive uma vinícola, Uhum. né? Produz mel, produz azeite, né? Inclusive quem quiser comprar aqui um vinho de excelência aqui, já temos aqui o Luiz para nos vender aqui. Bom, Luiz, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado. Gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, por favor, Claro e que sim. já introduzisse o tema aqui, Luiz. Muito obrigado. Olá a todos. Obrigado também por estarem aqui a assistir. De facto, o meu nome é Luís Ferreira. Eu como o Flávio disse, sou responsável, sou CISO da Romerland Portugal, já há 8 anos. Inicialmente pelo Aqui, depois com a fusão pelo Romerland. Portanto, eu sou licenciado em Engenharia Informática, já há 20 anos e tenho vindo a abraçar aqui o desafio da tecnologia desde essa altura. Passei por várias públicas, privadas, de diferentes naturezas, diferentes tipos de negócio, educação, setor público, administração central, depois a parte também de construção civil, energias renováveis, agricultura também. E depois, agora o último, estou no retalho e recomendo. Basicamente é isto. Perfeito, Luiz. Bom, você que teve uma carreira internacional, né, que já é líder, né, de uma equipe Sim, de cibersegurança. Gostaria que você exato. partilhasse um pouco aqui da vossa experiência, né, nessa, durante a vossa carreira, né, lições aprendidas, né, se você puder compartilhar um pouco aqui Claro que sim. conosco, Luiz. Claro que sim. Sim, assim, de facto, voltando aqui um bocadinho mais atrás, há cerca de 15 anos atrás, eu abracei o desafio na altura, ficar como Network Admin do grupo Artifair, que era um grupo que estava com uma forte expansão, que tinha posições praticamente nos 5 continentes, hum, e que havia a necessidade de cada vez mais de estar interligado, porque tínhamos, por exemplo, fábricas nos Estados Unidos, sites de produção de soja no Brasil, tínhamos empresas de castelharia de alumínio na Austrália, tínhamos, eh, digamos, quintas de produção de soja também e fábricas de biodiesel na Roménia. Na Polónia tínhamos empresas de construção também. Portanto, havia uma grande expressão e havia a necessidade de nós começarmos a ter cada vez mais conectividade, pelos motivos óbvios, e ainda estávamos numa altura em que a internet, apesar dela existir, não era assim algo que tivesse uma largura de banda assim tão interessante, as velocidades de acesso eram más, os custos dos circuitos eram muito caros, e depois claramente havia países em que os acessos eram muito mais, digamos, democratizados, diríamos assim, no qual até Portugal, por acaso, a verdade seja dita, muitas das vezes o português tem aquela fama de se queixa de tudo e acha sempre que é o pior. E na verdade é que nós, do ponto de vista de conectividade, e às vezes é isso que eu costumo dizer, que é importante as pessoas também viajarem para ganharem mundo. E o ganhar mundo não é que seja a viagem para colocar carimbos no passaporte, ou para dizer que foi aqui ou lá. É acima de tudo para ver coisas diferentes, e eu acho que isso muda imenso a perspectiva que as pessoas têm da vida e até significa, serve para revalorizar aquilo que nós temos, porque muitas das vezes nós
temos muito e valorizamos muito pouco. E só quando depois deparamos com outras realidades é que acabamos por perceber que afinal o pouco que temos até é muito. E se há conselho que eu posso dar numa primeira abordagem, é de facto, primeiro, que as pessoas não estejam sempre a fazer as mesmas coisas nos mesmos sítios, tentem ganhar realmente mundo, tentem ter experiências diferentes, em sítios diferentes, em realidades diferentes, com culturas diferentes. Isso é super enriquecedor e isso traz-nos uma visão muito mais abrangente e muito mais humilde daquilo que é realmente a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso conhecimento. E não implica que nós não tenhamos ambição, muito pelo contrário. Mas, de facto, essa posição e esse trabalho que eu tive foi muito interessante porque eu contactei com realidades claramente diferentes. Por exemplo, nós tínhamos uma fábrica nos Estados Unidos e houve duas coisas que me chocaram na altura imenso, que foi os circuitos que nós tínhamos lá na altura, é verdade, estamos a falar de uma pequena cidade, que era San Angelo, no Texas, mas os circuitos que estavam disponíveis eram circuitos na altura T1, que são basicamente 1,5 MB de circuito. Já nós em Portugal tínhamos, os acessos em casa tinham 10 megas normalmente, de fibra, já tínhamos fibra com 10 megas. Na altura, o circuito T1 era um circuito de 1,5 MB, simétrico, e que não era propriamente muito. Eu tinha dúvidas se aquele mega e meio era real. O que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que comprar dois circuitos, fazer uma agregação desses circuitos, depois usar um otimizador de tráfego, na altura, passa publicidade, era um Riverbed, que fazia otimização de pacotes e que fazia de duplicação de tráfego, para tentarmos realmente ter uma utilização minimamente aceitável dos nossos sistemas em Portugal também, porque se não fosse assim seria super complicado. Isto é só um exemplo. Outro exemplo era, lembro-me quando nós abrimos lá a operação, havia algo na lei, que na altura o comercial da operadora falou-me, que não era possível nós termos a abertura de uma empresa e ela automaticamente ficar, nós termos acesso aos smartphones. A empresa tinha que ter tinha que ter um tempo de operação, julgo, acho que eram 4 meses, até depois nós podemos ter acesso a smartphones e fazer chamadas internacionais, que era aquilo que na altura se precisava. Portanto, são coisas que às vezes em Portugal é super básico e fácil fazer isto, e por exemplo nos Estados Unidos não era possível. Bacana, Luiz. Um desafio, você trouxe um desafio técnico aí, né, de tecnologia, diferente de países, mas eu entendo também que provavelmente você deve ter se deparado com outros desafios, além dos técnicos, mas desafios também da língua, né, uma língua diferente, culturas diferentes, pessoas diferentes, formas, né, diferentes de se lidar. Comenta um pouquinho também desses desafios e o quanto isso agregou, trouxe para você. Né? Sim, claramente. Obrigado também por teres feito essa pergunta, que acho que é interessante, que é, de facto, se calhar eu diria que entre os Estados Unidos, por exemplo, estava a falar neste caso em concreto, não sentiria tanta diferença. Obviamente há a barreira da língua e há sempre questões de forma como trabalhamos e uns tentam, digamos, ser mais rápidos, mas menos procedimentados, os outros. Portanto, há essas diferenças todas, mas eu lembro-me de a questão cultural achei, e vou dar um exemplo, por exemplo, do Brasil, que achei muito curioso, que nós tínhamos uma fábrica também ali junto da Dutra, e era engraçado que pronto, aquela zona é uma zona muito conhecida por ter uma ligação grande à parte da metalurgia, das fábricas, da forma como, pronto, da produção, e os sindicatos lá são muito fortes. E eu lembro-me uma vez, estávamos lá, e era acho que era sexta-feira,
e nós começamos a ouvir megafones e música. E eu, mas o que é que se passa aqui? Quer dizer, nós estávamos no meio de uma zona industrial, não era propriamente uma zona de música, de ouvir tipo esse tipo de som. E eu venho à janela e, entretanto, quando houve colegas que começaram a comentar, deve ser o sindicato. É o sindicato? Sim, o sindicato. O sindicato vem aqui esperar os colegas à saída da fábrica e faz, entre aspas, criar as condições para que eles se juntem ao sindicato e faz, no fundo, aqui a sua pedagogia do sindicato para se unirem, para terem mais força e tudo mais. E reparem, e isto é super legítimo e não tem nada de errado. Para mim é que foi um choque cultural, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida em lado nenhum em Portugal. E, aliás, nós nem temos muita cultura do sindicato. Há, de facto, zonas tradicionalmente e certo determinado tipo de negócio, de empresas que de facto têm mais ligação com o sindicato. A metalurgia é um deles, e eu trabalhava numa empresa que a sua origem, a sua base era a metalurgia, mas de facto esse foi um choque para mim do ponto de vista, nunca tinha pensado nisto, quer dizer, e realmente foi uma abordagem muito diferente. Mas há muitos outros aspectos que poderia aqui falar. Lembro-me, por exemplo, nós quando em Angola nós estávamos ainda a construir os escritórios e a fábrica e eu fui na altura para tentar também um pouco na altura operacionalizar os sistemas de informação. Tínhamos também uma ligação também muito, era outra tecnologia, na altura era o IMAX, também uma tecnologia bastante diminuta. Depois as ligações do cabo fibra óptica submarino entre Angola e Portugal, era um cabo fibra óptica cheio de problemas. Pronto, aquilo era só dificuldade. Mas as pessoas, e voltando a falar nas pessoas e na questão da cultura, as pessoas têm questões culturais muito interessantes. Nós estávamos num sítio também numa zona industrial que estava em construção e não havia sequer estradas alcatroadas em algumas partes do trajeto. E o que eu achava muito engraçado era que as senhoras, e os homens também, mas mais as senhoras, levavam sempre um par de sapatos à parte para que depois, quando iam trabalhar dentro do escritório, descalçavam-se e estavam, de facto, por exemplo, com saltos altos dentro do escritório. E eu achava engraçado porque faziam aquilo da forma mais natural e transparente possível, porque era normal para eles fazer isto. Outra coisa que eu também me lembro era, houve uma altura, pronto, havia trabalho e assim, mas temos aqui uma série de situações para acionar, vocês ajudam-nos, e eles assim, angolano não foi feito para trabalhar, angolano foi feito para o business. E eu achava muito curioso, porque de facto, não é que só temos angolanos que trabalham imenso, não tem nada a ver com isso. É engraçado é que de facto a cultura deles é diferente. É diferente, e nós somos muito influenciados pelo ambiente que nos rodeia. Eu lembro-me, por exemplo, nós tivemos a construir o terminal T2 do aeroporto de Dublin, e era engraçado que as pessoas de segunda a sexta, as pessoas viviam literalmente para trabalhar. Ou seja, as pessoas era só irem dormir a casa praticamente, o resto era sempre no estaleiro, a construir, etc. Mas quando chegava à sexta-feira, iam para a noite, iam para os bares, e era, digamos, bebedeiras descomunais, mas era uma destruição total. À sábado à noite e à sexta à noite, ao sábado à noite, era a destruição total. Mário, sei que estiveste lá há pouco tempo, até conseguiste verificar isto. E depois eles fecham-se, é uma coisa engraçada, quer dizer, fecham-se no domingo, um bocado para recuperar, e depois, segunda-feira, começa outra vez a semana deles. Pronto, há esta questão cultural muito interessante também. É exatamente isso, Luiz. Assim, eu fiquei um tempo lá na Irlanda, e realmente os irlandeses gostam bastante de beber, gostam muito de pub, né? É uma questão cultural deles, assim, muito grande mesmo. Eles são apaixonados pelo pub, né? E aí, em cima de tudo isso, eu fui pensando aqui um pouquinho que você foi falando, né, de todos os países. Aí você falou do Brasil, falou dos Estados Unidos, falou do Brasil, falou de Angola, falou agora da Irlanda.
você já passou por muitos países, talvez tenham outros aí. Sim, há mais. Há mais países que você Há foi mais, há passando. mais. Isso foi o quanto essa jornada que você teve por vários países, né, uma carreira internacional, né, quanto isso, como é que foi tudo isso, quanto isso te trouxe tanto de resultado profissional, resultado pessoal também, porque né, a gente aprende muito com as pessoas, né, então compartilhe um pouquinho também isso, por favor. Claro que sim. Então, pronto, começando pela parte pessoal, eu acho que também tem a ver com a minha natureza e se calhar também a missão que eu tive a desempenhar, especialmente nessa empresa, sinceramente não sei se daria para muita gente, como costuma dizer. São sapatos que às vezes não dão para toda a gente. Isto tinha a ver com duas coisas. Era uma empresa não era muito estruturada e do ponto de vista tinha que ser alguém que, por um lado, tivesse a capacidade técnica e, por outro lado, também tivesse a capacidade de flexibilidade, de se ajustar às dificuldades. E muitas das vezes era difícil, porque ia para um sítio muito bem sem saber o que é que ia encontrar, porque não havia do estilo um caderno de encargos claramente especificado, queremos isto, o bastidor, a sala tem que ter estas condições técnicas. Não, eu vou aqui fazer quase uma inconfidência, mas acho que é super engraçado. Os primeiros escritórios que nós tivemos em Pindamonhangaba, no Brasil, o bastidor, porque não havia espaço dentro da sala e porque não havia necessidade de ter aquela casa de banho, porque depois havia uma comum, o bastidor foi colocado dentro da casa de banho. Tiraram o bacio, o vaso sanitário, taparam e colocaram o bastidor lá. Lembro-me que tínhamos que ter um cordelzinho, digamos assim, para manter a janela aberta para que não aquecer demasiado. Era realmente era uma empresa de construção. E por muito que se fosse evoluindo tecnologicamente, felizmente foi, e hoje em dia, obviamente, é uma empresa completamente diferente, mas apanhamos ali realmente uma empresa em grande expansão e ao mesmo tempo não estava a conseguir acompanhar tudo aquilo que estava a acontecer. E nós, de alguma forma, éramos ali os responsáveis por ir fazendo essa revolução tecnológica, se assim se pode chamar. E é engraçado que, ou seja, eu acho que aquilo que eu trouxe pessoalmente, e isto aconteceu em imensos sítios em que eu ia para um sítio e eu não sabia muito bem o que é que ia encontrar, não sabia mesmo. Eu lembro-me, uma vez nós tínhamos uma fábrica em Kalarachi, que é no sul da Roménia, e era uma fábrica também de construção metálica, e de estruturas metálicas, não é construção metálica, estruturas metálicas, pontes, edifícios, o que fosse. E eu achei muito engraçado que quando eu lá cheguei, aquilo ainda ficou do Ceausescu e era, portanto, tinha ali, parece que tinha caído lá uma bomba atómica, sinceramente. Via-se umas colunas de ferro muito antigas, mas era uma zona industrial, mas uma zona industrial muito, muito, muito danificada, tinha sido abandonada praticamente. E então nós compramos aquelas instalações e reabilitamos as instalações. E havia know-how até naquela zona, porque lá eram pessoas que tinham ficado ainda a trabalhar desde essa altura. E o que foi engraçado é que nós chegamos lá e eu olhei para aquilo, pronto, já havia lá uma sala técnica, mas tinha uma bobina de fio enrolado por cima do bastidor e eu perguntei ao colega romeno, olha, mas esta bobina está aqui a fazer o quê? Qual é a utilidade? Vocês precisam de puxar corrente para o outro lado, assim? Pá, não tínhamos mais nada para ligar e precisávamos de tomadas, então ligamos uma bobina. Ou seja, eu tinha uma bobina de 20 metros de cabo enrolado para ligar 4 tomadas. Portanto, basicamente, isto era este tipo de coisas. Depois, o que é que nós vamos fazer? Né? O que é que eu iria dizer? E então é um bocado isto que é flexibilidade, por um lado, de ajusta-te àquilo que é a tua realidade, cria com aquilo que tens, tens que ser resiliente, tens que ter, não podes dizer, não, eu era o único IT que lá ia, portanto eu tinha que ser, de uma forma, a pessoa que tentava pôr aquilo melhor do que aquilo que encontrei. Dando-te um bocado este espírito. E depois, por outro lado, também era, lá está, o não julgamento, porque
eu até vinha com digamos, o meu mindset europeu, português, que bom ou mau era aquele que eu levava, e muitas das vezes aquilo que eu chegava lá era, eu não ia fazer um julgamento a dizer uh, este tipo é burro, este tipo é esperto, ou este é bom, este é mau. Não, quer dizer, eu não poderia ter esse mindset quando eu não sabia muito bem quais eram as dificuldades reais no dia a dia que eles encontravam. E às vezes era muito mais complicado do que aquilo que eu inicialmente supunha, mas depois, à medida que ia ganhando conhecimento do contexto, percebia que claramente era muito mais difícil do que aquilo que inicialmente pensava que era. É muito interessante essa visão, Luiz, porque quando eu vim para a Europa, né, alguns anos atrás, bastante tempo atrás já, na verdade, é, a gente encontra uma realidade que é diferente, por exemplo, no Brasil, né? Eu trabalhei também em outros países, né? Canadá, Estados Unidos e assim por diante. E, e aqui na Europa, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que assim, precisa tá tudo muito bem definido no caderno de encargos, algo nesse sentido, né? Já tá ali tudo muito bem claro, e se fugir do âmbito, não dá para fazer, né? Não, fugiu do âmbito. Não. E é interessante você falou que o primeiro exemplo foi no Brasil. E de fato, no Brasil, é Tudo é assim, né? Você possível. se vira. Se vira, né? Por isso que se brinca daquela questão do jeitinho brasileiro, porque na verdade, assim, faz aí o que dá para fazer, se vira, né? E no final é interessante porque isso a gente acaba vendo que se aplica em muitos outros países, né? Mas é só um complemento aqui, mas pode continuar aqui, Luiz, Não, com não, completamente. E eu acho que isso às vezes é aquilo que nos distingue das pessoas porque obviamente tive colegas que diziam, por exemplo, lembro-me em Angola havia um pouco, havia dois tipos de portugueses em Angola. Nós começamos, eu a primeira vez que fui lá, deve ter sido em 2010, pá, aí, 2010, 2011. Na altura, já Angola estava já com velocidade a reconstruir-se e a refazer-se, digamos assim. Mas havia dois tipos de portugueses, porque havia aqueles tipos nós dizíamos que havia dois tipos de portugueses. Havia o português que chegava lá, e eu conheci alguns casos assim, que quando se confrontava com a realidade de Angola, especialmente de Luanda, que era normalmente onde as pessoas ficavam mais, era um choque tremendo, e era um choque de tal ordem que as pessoas que só queriam era vir embora, porque não queriam mesmo viver lá, estar lá, trabalhar lá, porque não se adaptavam. Porquê? Porque era isso, ou seja, estava tudo em ebulição, tudo em reconstrução, não havia quase normas para nada, os carros tanto podiam passar quase pela direita como pela esquerda, portanto era tudo muito ultra flexível, porque a verdade é que tinha que ser assim, quer dizer, ainda não havia a tal estrutura. Portanto, não havia possibilidade de fazer de outra forma. Esse era um aspecto. E depois havia os outros portugueses, que eram os portugueses que adoravam estar em Angola. E porquê? Precisamente por causa disso. Como não tinham tantas regras, como tinham muita flexibilidade, como quase podiam fazer aquilo que lhes dava na real gana, de alguma forma eram alguém que se adaptava muito bem. E havia pessoas que já não queriam vir para Portugal. Porquê? Porque, não, eu em Portugal aquilo é demasiado sério, é demasiado certinho para mim, e eu gosto é de estar aqui porque eu gosto é desta flexibilidade e desta dinâmica que o país tem e daquilo que proporciona que eu consigo rapidamente, por exemplo, até criar um negócio e fazer as coisas acontecer. Um bocadinho aquilo que levou também há muitos anos atrás, muita gente do mundo inteiro a ir à procura até da América, não é? O sonho americano. O sonho americano também vive um bocadinho disso, não é? De o que é que ainda falta fazer e o que é que falta construir. Então, como às vezes não há assim tanta rigidez em alguns processos, é mais fácil criar. Curiosamente, aqui há uns tempos, agora estava a ver não me recordo exatamente quem é que me tinha dito que estavam num país, e era um país até
difícil do ponto de vista, faltava muita estrutura e muita coisa, e essa pessoa estava-me a dizer que não, para mim, este é o país certo para estar neste momento, precisamente porque ele está em reconstrução. E nesta altura é fácil de, por exemplo, criar um negócio, de desenvolver aqui uma ideia, porque nesta fase ainda está tudo muito por fazer. E, portanto, desse ponto de vista, Angola também tem muito disso. E, portanto, foi interessante ver aqui essa dinâmica. Os profissionais, e só para dar aqui a nota do que eu acho que isto me trouxe, é que de facto as soluções têm que ser adaptadas ao contexto. E não há a chamada bala de prata ou o one size fits all. Não. Para cada contexto, para cada país, teria que haver uma solução, obviamente coordenada e alinhada com o restante, mas não é possível nós termos tanto a tal medida igual para todos, não é? Isso tem a ver com as questões tecnológicas, tem a ver até com as questões de serviços, porque às vezes nós queremos ter um determinado produto num determinado país, mas esse produto lá, por simplesmente, não tem suporte. E estamos a falar, se calhar, de uma coisa que é crítica para o negócio, não vale a pena estar a apostar em algo que pode, inclusive, pôr o negócio em causa. Então, se calhar, é melhor descer um degrau e colocar uma solução que esteja mais alinhada com essa realidade que se vive ali. Por exemplo, Angola é um excelente exemplo para isso, que era, para além das coisas custarem 10 vezes mais do que aquilo que estavam, por exemplo, na Europa, a verdade é que o suporte lá era praticamente inexistente. Portanto, ou íamos para um produto bom e que tinha realmente assistência lá, ou então se queríamos algo intermédio, era péssimo. Eu lembro-me de um exemplo que testamos um produto, não vou dizer a marca porque o produto era realmente mau, e testamos um produto para fazer mais do que aquilo que nós estávamos a conseguir fazer, por acaso, nessa fábrica no Brasil. E aquilo que viemos a verificar é que esse produto ficou, como é que eu ia dizer, tivemos um problema grave, teve mesmo um problema ao nível do arranque do sistema dessa gateway de segurança, e o que aconteceu é que, como não havia suporte no Brasil àquele fabricante, que era um fabricante relativamente recente, nós, por simplesmente, o que tivemos foi que pedir a alguém que estava no Brasil que viesse para Portugal para trazer o equipamento e depois nós fazemos o seguimento. Portanto, claramente não era uma solução que estava adaptada ao contexto. E isso, às vezes, eu diria que essa, se calhar, é o maior ensinamento destas experiências que fui tendo. É isso. Adaptabilidade ao contexto. Fundamental. Olhando, ouvindo você, né, Luiz, eu acho que tem um ponto aqui também que assim, a gente vê muitas pessoas, às vezes se depara com problemas, e todos nós vamos nos deparar com problemas, e algumas pessoas têm algumas ações quando se depara com problema de reclamar daqueles problemas, né? Um problema. Pô, agora, o que eu vou fazer? Né? Reclama, né? Só do problema. E o que eu vejo, né, do que você foi falando, é que você se deparou com muitos problemas, né? Por tudo quanto é lugar, com muitos problemas. E todos esses problemas você provavelmente viu isso como oportunidades. Né? Sempre como oportunidades. E acredito muito que isso foi te alavancando cada vez mais a sua carreira, te dando mais espaço a tudo isso, né? O quanto isso que eu comentei, o quanto você vê disso, né? Você viu isso também em outros profissionais, que têm oportunidades, profissionais que não têm essa ação, não têm oportunidades. Se isso realmente, assim, né, na sua experiência, se isso ajuda realmente a moldar uma carreira de uma pessoa, né? Uma carreira internacional, ou seja, não internacional, né? Sim, claramente. Eu acredito mesmo. Aliás, se não acreditasse também não o praticava, como é óbvio, mas acredito mesmo que junto com a resiliência vem a flexibilidade o Flávio está aqui certamente, tem raízes também no Japão, sabe que o bambu, uma das qualidades que tem, é muito resiliente e ao mesmo tempo é muito flexível.
E só por ele ter essa flexibilidade é que se torna resistente. Porque se nós formos muito rígidos, e eu obviamente já há todos esses tipos de pessoas à nossa volta, ao longo da nossa vida, são pessoas muito rígidas, dizendo, não, isso eu não faço. E tudo bem, e se calhar em determinados contextos temos que de facto dizer um basta, não devemos dizer que sim a tudo, é um facto, mas a verdade é que eu sempre senti que a minha flexibilidade trouxe-me sempre conhecimento. A minha flexibilidade trouxe-me sempre capacidade de ver mais além, de ir mais além, de me envolver em projetos que, se eu não tivesse essa flexibilidade e essa resiliência, eu se calhar não tinha chegado lá. E foi sempre um pouco também entregar-me ao processo, porque muitas das vezes as próprias pessoas, lá está, nós normalmente, se nós pensarmos que porque é que as crianças normalmente partem menos ossos do que os idosos, não tem só a ver com a sua constituição óssea, tem a ver acima de tudo que a criança não reage porque ainda não tem o reflexo que devia ter e ainda não reage ao impacto. E deixa-se ir, o corpo molda-se e adapta-se e não se parte. Quando é um adulto, já tem o conhecimento todo e ele não tem grande flexibilidade já, coloca as mãos ou os pés e torna-se muito firme, muito irto, e é aí que ele vai partir um osso, vai partir, porque se ele, e há um excelente exemplo para isto que eu estou a dizer, que é, vocês já repararam que há quedas brutais de pessoas bêbadas e elas não partem às vezes nada? Disse, como é que é possível? Só é possível porque ele não reagiu, porque ele deixou-se ir pelo processo, porque ele não se tornou firme e foi flexível. Porque se ele fosse rígido, ele partia-se todo completamente. E esta diferença, adaptada àquilo que nós estamos aqui a falar, é muito interessante porque nós, quando nos entregamos ao processo, em vez de resistirmos e sermos hiper rígidos e dizer, não, eu só faço isto, ou isto está claramente fora da minha missão, da minha função, isso não nos permite que vermos um bocadinho mais fora daquilo que são os nossos óculos. E a questão, voltando um bocadinho lá atrás do mundo, o facto dos nossos óculos é um bocadinho quase tirar os óculos e ver o que é que há, conseguimos ver sem ter esses binóculos, digamos assim. Ou seja, é termos uma visão muito mais alargada, muito mais abrangente. E tem a ver aqui com este facto de eu ter também tido entregado ao processo, ter-me permitido, mesmo na adversidade e algumas dificuldades, e acreditem, tive muitas, porque lá está, falta de meios técnicos, falta de várias situações que complicavam imenso o nosso trabalho, mas foi sempre procurar, ok, o que é que podemos fazer aqui? O que é que lembra-me uma das cenas mais caricatas que eu tive na minha vida, nessa fábrica no sul da Roménia, foi, nós tínhamos lá um bastidor, eu até tenho fotografias disso, tínhamos o bastidor, estava completamente miserável. E lá está, o meu trabalho não era organizar cabos e limpar bastidores e coisas do género. Mas aquilo era um serviço que estava tão mal que nós estávamos sempre a ver quando é que a fábrica iria deixar de ter conectividade, porque ou caía um equipamento ou partia-se uma fibra óptica e nós ficávamos sem conectividade. Então o que é que nós pensamos? Vamos organizar isto. E organizamos. E chegou uma altura, as obras que foram feitas na altura de reconstrução, foi com o bastidor e os equipamentos ativos, os switches, a trabalharem, e como havia tanto pó, os switches ficaram cheios de pó lá dentro. E então nós temos que limpar isto. Mas não havia ar comprimido na fábrica, não havia. E nós, como é que nós vamos limpar isto? Nós não temos aqui equipamento. Então o que é que nós fizemos? Nós desmontamos a tampa do switch e depois ainda me lembro, já era quase lusco-fusco, já era ao fim do dia, era com uma espécie de umas vassourinhas a tentar limpar aquilo, porque ele tinha tanto pó, tanto pó, tanto pó. Quer dizer, e este tipo de coisas, nós ríamos os dois, eu e o meu colega romeno, estávamos a rir, porque realmente aquilo era quase ridículo, estávamos a fazer aquele trabalho, mas a verdade é que era a forma de nós tínhamos de ultrapassar aquilo. E às vezes nós procurarmos um pouco, digamos, a forma mais leve
de encararmos uma dificuldade, eu acho que é a forma que nos vai custar menos a nós e aos outros. E isso acho que nos pode ajudar a ultrapassar muitas barreiras. E eu tento dar uma forma de trazer sempre essa maneira de ser e de estar para o meu trabalho, que é não ir à procura tanto do conflito, deixar cair às vezes alguns dogmas e tentar perceber, ok, onde é que está o problema, o que é que podemos fazer para avançar e aprender com isso. Excelente, excelente lição de vida. Acredito que isso faz toda a diferença, Luiz. De fato, é, eu sempre, uma coisa que eu aprendi assim nas artes marciais, né, que é algo que eu sempre gostei como hobby, é exatamente essa resiliência, né? Porque muitas vezes quando a gente chega num cinto negro, né, que é a faixa preta que a gente chama no Brasil, Exatamente. né? Sim, sim, sim. A gente acredita que a gente é mais forte, mas não é isso, né? Significa que de fato a gente aprendeu a ser resiliente, né? Porque não é porque a gente se tornou um cinto negro que a gente é mais forte que os outros, né? Não é, não, não tem como, né? Mas sim que a gente é mais resiliente, que a gente acreditou mais, que a gente chegou e não desistiu, né, Luiz? Porque Exatamente. o que é mais fácil é desistir, né? Acho que Exatamente. tudo que a gente, todo atalho, né, para os problemas é sempre desistir, né? É porque é muito mais fácil do que você ir lá e resolver o problema. Mas isso é incrível, Exatamente. Luiz. Então, eu queria que você desse aqui uma dica, né? Acho que você que já é um profissional assim com tanta experiência, com essas lições de vida que eu acho incrível, né? O que você daria aqui de dica, né, para quem está nos ouvindo, que gostaria de seguir um pouco dos seus passos, ou que até uma dica às vezes pessoal, né? O que você Claro, poderia partilhar conosco, Luiz? claro. Então é assim, eu acho que a primeira dica, e eu acho que é a mais importante, é que vocês devem seguir o vosso entusiasmo, aquilo que vos entusiasma. A vida é movida por entusiasmo. E se nós seguirmos aquilo que nos entusiasma, normalmente é a opção certa. Mesmo que ela não venha a se revelar, digamos, uma continuação, imaginem, eu tomei uma opção A, experimentei, testei, correu mal. Não faz mal. Mas aquela era a opção certa naquele momento e então vou utilizar aquilo que aprendi nesta opção e agora a opção B é a opção que faz mais sentido para mim. Porque só agora é que ela faz mais sentido para mim e não inicialmente porque não era aquela que me entusiasmava. Eu acho que acredito mesmo nisto do ponto de vista de que nós conseguimos, normalmente o nosso entusiasmo está certo e é aquilo que é o certo para nós. É um bocadinho como eu hoje estava a ler um artigo e até eu leio muita coisa e vejo muita coisa e não tinha nada a ver com nada, tinha a ver com perfumes. E era perceber qual é que era o perfume certo para cada um de nós. E aquilo que a pessoa que escrevia dizia era que nós, quando cheiramos um determinado perfume, aquele perfume que fizer, digamos, match imediatamente, devemos até ter os olhos fechados e tudo mais, e aquele perfume que fizer match com aquilo que nós dizemos, este é espetacular. Okay, então é esse que nós devemos escolher, porque é esse que está certo. E se nós estivermos a olhar para o frasco, ou se nós estivermos a olhar para a marca, ou se nós estivermos a olhar para a recomendação de um amigo nosso, porque isso é que é poluição, digamos, daquilo que nós somos. E então, se nós estivermos a olharmos mais para dentro, mais para aquilo que somos e a nossa essência, e dizermos assim, ok, o que é que eu devo seguir agora? O que é que me entusiasma? Olha, quero fazer isto agora. Então é isso que vais fazer. Porque é esse que está certo. E é isso que está certo para a nossa vida. E isso acho que nos leva em caminhos, é quase como ir fiando um novelo de lã. É isso que nos leva depois a mais e mais desafios. E eu acho que isso faz todo sentido. E devemos, obviamente, ouvindo os outros e fazendo essas absorções de informação, mas acima de tudo devemos confiar mais em nós e devemos olhar mais para dentro, para a nossa essência, e menos para aquilo que é o que está na moda, aquilo que o nosso pai ou a nossa mãe gostava que nós fôssemos, ou aquilo que
O meu melhor amigo diz que aquilo é que é a coisa Dá certa. dinheiro, né? Ou que dá Exato, ou que dinheiro, dá né? dinheiro, exatamente, ou que dá dinheiro. E eu nunca fui, sinceramente, nunca fui por esse caminho. Eu posso dizer que neste momento, se estou onde estou, é quase, entre aspas, por um acidente de percurso, no sentido que eu no secundário tinha a opção, o curso de informática na altura não havia na escola onde eu andava, e eu tinha pensado algo mais numa área comercial, porque como tenho esta facilidade também de falar e de interagir com as pessoas, pensei, acho que faz sentido para mim. E era uma coisa que eu gostava, os meus pais também tinham algum negócio, etc. Também poderia fazer sentido para mim. Mas por algum motivo o curso não abriu e eu queria algo mais técnico, então houve um amigo meu que me disse, ok, olha, eu vou por ali. E eu pensei que era realmente algo que eu gostava, que era mexer com computadores. Na altura, era as aulas de informática que nós tínhamos, era algo que sempre que eu sentia sempre muito interesse em ir e estar e experimentar e fazer coisas diferentes. E então eu segui um bocadinho isso. Isso depois levou-me a outras etapas, e a visitar a Universidade de Coimbra, depois a ver os projetos que lá eram desenvolvidos, e depois fomos passando, e assim sucessivamente. E a verdade é que com muitas peripécias e muitas questões, obviamente, pelo meio. O caminho não é linear, nunca é, nunca é. Eu lembro-me da maratona que corri aos 24 quilómetros. Estava cheio de sede, geria mal a forma como bebia água quer dizer, fiquei com uma dor de burra quase até ao final da maratona, porque mas fez parte do percurso, quer dizer, e eu tive que aceitar isso e lá está, foi esse erro. Se um dia houver uma próxima, já não o vou fazer da mesma forma, porque aprendi com isso. E não me castigo do facto de ter cometido aquele erro. Ok, é o que é, fez parte, é absorver, integrar e passar para a frente. E tem sido isso um bocadinho a minha vida, e é esta também, esta recomendação, este conceito que se pode dar, que é entreguem-se ao processo e sigam o vosso entusiasmo. Acho que é o que eu tenho, acho que é o melhor conceito que posso dar. Perfeito, Luiz. Então, muito obrigado, Luiz, por essa Obrigado, participação. E aí depois a gente volta para um segundo momento para falar só sobre cibersegurança, né? Porque você é o head de cyber, né, da Leroy Merlin, com muita experiência e muita resiliência também, e tem uma série de lições aprendidas que pode partilhar conosco aqui. Claro que sim. Com todo o gosto. Foi um gosto participar. Obrigado. Então, muito obrigado, Luiz. Então, bom, pessoal, até a próxima e até mais. Obrigado, até mais. Obrigado.